conduzir o meu pronunciamento em duas linhas. Primeiro, na questão da PEC, do voto aberto, e, em segundo, falar sobre o relatório que foi apresentado pelo senador Paulo Paim com respeito ao PL 122. Foi conhecido, né? Ficou conhecido como a lei da homofobia. Bom, mas primeiro deixa eu falar sobre a questão do voto aberto. Eu vi aqui senadores que me antecederam falando sobre essa questão do voto aberto, e aqui, mais uma vez, eu defendo a minha posição desde o início, aonde eu sou a favor do voto aberto só para a cassação de mandatos e não para a votação de autoridades e outras votações. E por quê? Eu tenho para comigo, de forma bem clara, que a população e as manifestações, elas não apontavam para a questão do voto aberto, para a votação de autoridades, para a votação de mesa, para a votação de ou diretores de agências reguladoras. Eu creio que não. A voz das ruas, como foi citado pelo senador Hollenberg, ela realmente apontava e aponta. Eu até num pronunciamento, eu identifiquei essa crise de representatividade também. Mas as ruas falavam sim e criticavam muito a questão do voto secreto para cassação de mandatos. E eu concordo que realmente ela seja aberta. Mas devemos lembrar que tudo isso teve início a partir de uma sessão que eu posso chamar uma sessão de horrores que aconteceu na Câmara dos Deputados, aonde um deputado condenado pelo Supremo Tribunal Federal teve o seu mandato onde houve ali o mantenimento do mandato de um deputado condenado. E na outra semana a Câmara dos Deputados aprova a PEC, então, do voto aberto em todos os sentidos. Prerrogativa essa que não é da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados não vota para a aprovação de autoridades de superiores tribunais e nem de agências reguladoras. Então, não é uma competência, não é uma prerrogativa da Câmara isso. Sendo que o Senado já tinha uma PEC aprovada, que está lá na Câmara, há muito tempo parada, de autoria do senador Álvaro Dias, que estabelecia exatamente isso, o voto aberto para a cassação de mandatos. E aí eu quero destacar, nós vamos à votação do segundo turno, na próxima semana, acredito que na terça-feira, e eu vou manter a minha posição. Agora eu quero ressaltar o que aconteceu na sessão de ontem, para que não fique, para que o povo não tenha uma má compreensão, achando que aqueles que não defendiam o voto aberto para tudo, atrapalharam a sessão ou atrapalharam a votação. Não. Na verdade, eu creio que nós teríamos aprovado essa PEC ontem em 2 turnos, exatamente se não houvesse, por parte do senador Hollenberg, a apresentação do requerimento para a retirada dos destaques. Porque, na verdade, nós não queremos vencer somente. Nós queremos também manifestar nossa posição. E tirando os destaques, como foi feito através da rejeição do requerimento das emendas, então nós não podemos manifestar. Ou votamos a favor de tudo, ou votamos contra tudo. E nós não queremos votar assim. Nós não queremos votar a favor de tudo e nem contra tudo. Mas eu quero que essa posição fique clara no meu voto. Porque amanhã, da maneira como foi conduzida, e de repente como vai ser na próxima terça-feira, então eu vou ter que votar contra tudo. E aí, o que eu vou ouvir? Eu vou ouvir que eu sou contra o voto secreto, que eu sou contra o voto aberto em tudo? Não, eu não sou contra o voto aberto em tudo, mas também não sou a favor do voto aberto em tudo. Eu sou a favor do voto aberto somente para cassação de mandatos. E através do destaque, eu vou ter possibilidade de manifestar o meu voto. Então é um direito. Então eu creio, eu tenho para comigo, e até ontem encontrando o senador Hollenberg, nós brincamos com respeito a isso, e reafirmo hoje, que se não houvesse o pedido de verificação e a rejeição do requerimento, nós teríamos votado em 2 turnos ontem. É uma coisa que eu acredito, seriamente, eu acredito nisso. Então, na próxima semana nós vamos votar o segundo turno, e eu vou manter a minha posição, como eu creio que os demais vão manter a sua posição. Isso é natural, é justo, é legal. Só coloco e reafirmo que eu acredito que nós teríamos conseguido votar em 2 turnos ontem, e eu creio que a proposta do voto aberto em todos possa até ganhar,
mas o que eu quero é também manifestar o meu posicionamento. E permito a palavra ao senador Hollenberg. Muito obrigado, senador Eduardo Lopes. Vossa Excelência sabe o apreço que tenho por Vossa Excelência. E aqui, nesta casa, e esse é o bonito da democracia, nós temos posições divergentes. Vossa Excelência defende o voto aberto apenas para apreciação de cassação de parlamentares. Eu defendo o voto aberto para todas as votações. E ontem nós temos que utilizar os instrumentos que o regimento nos dá para atingir... Justo e legal. Atingir os nossos objetivos. Foi o que nós fizemos ontem. Nós percebemos que tínhamos maioria no plenário, né? No momento fizemos um destaque, pedimos a votação nominal para a votação de um destaque, de um requerimento de destaque, o que permitiu já ali derrotar o requerimento de destaque e obrigar o plenário a apreciar o voto aberto total, em todas as modalidades. Eu quero dizer, senador, e teve naquele momento, um momento de tensão, quando os que defendem, como Vossa Excelência, a tese de apenas abrir o voto para a cassação de parlamentares, houve uma certa surpresa e alguns pensaram até em retaliar e em votar contra a proposta de emenda à Constituição, contra qualquer tipo de voto aberto, para não garantir o voto aberto total. Eu sempre digo o seguinte, que aqui cada um tem a sua responsabilidade, e a população é quem nos julga, é a população que acompanha cada voto, cada posicionamento e que posteriormente, no momento adequado, fará o seu julgamento. O que eu digo, senador Eduardo Lopes, é que a votação aberta apenas para cassação de parlamentares, e reconheço que é um avanço, mas nós já votamos. Essa nós já aprovamos, mas a Câmara não dos votou. Deputados. Entendeu? O que agora nós temos a oportunidade de fazer, e nós não podemos perder essa oportunidade histórica, no meu entendimento, é de votar o voto aberto em todas as votações. E veja bem, senador Eduardo, Vossa Excelência deve estar indo para o Rio de Janeiro, amanhã é feriado, temos um final de semana. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, que sei que é uma pessoa muito zeloso da sua representação, que Vossa Excelência conversasse com os seus eleitores, com os cidadãos cariocas, e que Vossa Excelência perguntasse para eles como é que eles acham que deve ser o voto. Se eles gostariam de que todos os votos de Vossa Excelência aqui fossem de conhecimento do eleitorado do Rio de Janeiro, da população do Rio de Janeiro, ou se apenas, em alguns casos, esses votos pudessem ser revelados. Eu tenho convicção que isso pode amolecer o coração de Vossa Excelência e Vossa Excelência chegar com outro entendimento na próxima semana. É o que eu desejo. E vou trabalhar para, ao longo da semana, fazer o convencimento dos demais senadores. Na próxima semana a gente entra novamente no debate, mas eu tenho para comigo a convicção de que o povo nunca se preocupou com voto secreto ou aberto para a votação de autoridades. Eu creio que esse não seja o maior objetivo do povo. O voto aberto na questão de cassação de mandatos, eu creio que seja um voto que realmente responda ao desejo do povo. O voto aberto ou secreto para autoridades, eu creio que nunca foi a reclamação e nem a reivindicação do povo brasileiro. Então, eu mantenho a minha posição e volto a um ponto também, já que se falou em voto aberto, que traz transparência e tudo, e eu falei ontem, as votações para a presidência de superiores tribunais, a votação para a presidência de OAB, a votação para todo tipo de presidência, são votos secretos. Por quê? Porque, na verdade, aí eu volto ao ponto. O senador Pedro Táxi, quando eu disse sobre isso, ele falou, mas nós somos eleitos, eles são indicados. Sim, mas são indicados por quem? E quem é que aprova? São indicados por quem foi eleito pelo voto e são aprovados por quem é eleito pelo voto. E, na verdade, quando a pessoa vota, ela está votando em alguém para representá-los. Então, não é muito diferente um senador, um deputado, ele votando para a aprovação de um ministro do Supremo, não é muito diferente de um advogado votando para quem vai presidir a ordem dos advogados. Então, vamos fazer o voto aberto em
todas as votações desse país. Vamos fazer o voto aberto para a eleição do presidente do Supremo, vamos fazer o voto aberto para a eleição do presidente do STJ, vamos fazer o voto aberto para a eleição do presidente da Ordem dos Advogados, ou será que lá não existe jogo de interesses como em qualquer lugar? Lógico que existe, existem grupos, existem grupinhos, existe aqueles que são contra, aqueles que são a favor. Então vamos, já que estamos falando nessa transparência, nesse voto aberto, então vamos estudar a maneira de que todos os votos no Brasil sejam abertos, então. É isso que eu defendo. É isso que eu penso. Porque colocar tudo em cima do Congresso e que o meu eleitor precisa saber tudo que eu voto, tudo bem. Mas, repito, eu tenho a clareza de que o povo nunca foi às ruas reivindicando voto aberto para indicação de autoridades ou para aprovação de ministros. Agora, com respeito à cassação de mandatos, eu creio que sim. E nesse ponto, eu sou a favor do voto aberto. Porque se eu tiver convicção de que um par meu cometeu um erro, cometeu um crime, e ele deve ser punido com a cassação, não tenha dúvidas que eu vou votar pela cassação, mesmo sendo o meu melhor amigo, eu vou votar aberto pela cassação do meu melhor amigo. Não tenha dúvida quanto a isso. Essa é a minha posição, e na terça-feira, no segundo turno, nós vamos voltar a falar sobre isso. E a obstrução, eu creio, ficou bem claro, foi para que exatamente não votasse, porque havia o temor, por causa do quórum e por causa das manifestações, que a PEC não seria aprovada. E respondendo também na última parte do senador Hollenberg, é exatamente o que eu falei. Eu não quero votar contra tudo e não quero votar a favor de tudo. Eu quero votar a favor do voto aberto para cassação de mandato e quero votar contra o voto aberto para a aprovação de autoridades. Eu só vou poder fazer isso se o destaque for votado. Então, senão eu vou votar não, contra tudo, porque eu não vou votar a favor de tudo, e essa é a minha posição. E finalizando, e agradecendo já a complacência, até porque a parte foi quase todo o meu tempo, né? Então, eu quero também citar aqui, como eu disse, o senador Paulo Paim já falou aqui antes de mim, que estaria aqui, já apresentou, né, o seu relatório do PL 122, o que ficou conhecido como o PL da homofobia, e o senhor colocou muito bem, nós conversamos sobre isso, eu representando o segmento que eu represento, eu disse à própria senadora Marta Suplicy na ocasião, quando ela me chamou para participar de um congresso que estava tendo aqui, eu disse que não iria, ela falou assim, eu sei que você não gosta dessas coisas, você é contra essas coisas. Eu falei, não, senadora, a senhora me permite? Eu sou contra qualquer tipo de violência. Claro, eu sou contra qualquer tipo de violência e qualquer tipo de discriminação. Isso é claro. Agora, você criminalizar, como era o texto inicial, somente a homofobia, e aí eu quero aqui cumprimentá-lo e agradecê-lo por ter ouvido, né, como o senhor me falou, ouvido todos os segmentos e apresenta um relatório que eu tenho certeza vai ter toda a condição de ser aprovado. Por quê? Porque tira essa questão unicamente da homofobia, né? Tira essa questão, exatamente, coloca numa linha geral. O senhor, de forma muito sábia, resguarda os templos religiosos, assim, natural. Resguardar os templos, eu creio que foi um momento de sabedoria na hora do seu relatório. Então eu quero cumprimentá-lo e quero dizer que eu vou estar lá para debater, para conversar e para votar. E nas linhas como foi colocado, pode ter certeza que nós vamos ser favoráveis a isso, porque somos contra, até porque também somos vítimas. Também somos vítimas, como cristãos, como evangélicos, somos vítimas também de discriminações, de perseguições. Então nós somos contra toda forma de violência, seja a homofobia, seja a discriminação religiosa, racial, cultural, econômica, social, política, enfim, de qualquer forma. Mas, senador, eu quero, agora o senhor está aqui na presidência, eu até ia certamente me apartear para falar sobre isso, mas eu quero cumprimentá-lo e quarta-feira estaremos lá na Comissão de Direitos Humanos discutindo e com certeza votando e creio que aprovando o seu relatório. Senador Eduardo Lopes, permita ainda, nos seus 13 minutos, primeiro agradecer. Para mim, o seu depoimento é fundamental.
porque eu conversei muito com Vossa Excelência, falei com o senador Magno Malta, falei com todos os setores e me preocupei em fazer uma lei que combatesse todo tipo de preconceito e não uma lei específica para a questão da orientação sexual. Me preocupei também e conversei com todos os setores, fui falar com a CNBB, falei com o padre, falei com o pastor, falei com o evangélico. Vossa Excelência sabe que eu tenho, e nunca neguei isso, e tenho orgulho deles, 3 filhos que são evangélicos. Conversei muito com todos os setores, enfim, e entendi que a questão do templo religioso tem que ser respeitado. E coloquei na lei. Tem que ser respeitado a questão... O culto é inviolável. O culto é inviolável. Isso é constitucional. Você é o que vai dizer o que pode não falar no culto. O culto é inviolável. Eu usei um argumento que o próprio Papa disse, quem sou eu? Olha, temos que partir do seguinte princípio, senador. Se houver uma ordem judicial, uma ordem de prisão contra um pastor, se ele estiver ministrando o culto, a autoridade tem que esperar ele acabar o culto para depois exercer a ordem de prisão que ele tem. O culto é inviolável. Então, como é que poderia criminalizar um pastor por convicção de fé, ele pregar contra o homossexualismo? É o que nós temos falado de forma muito clara. Nós não temos nada contra o homossexual. Nós temos, por convicção de fé, contra a prática do homossexualismo. E temos que ter o direito de manifestar isso. Se eles clamam pelo direito de poder não só manifestar isso, mas fazer aquilo que está relacionado a essa opção, e como é que eu não posso nem manifestar o meu pensamento? Que eu vou ser criminalizado por isso. Então é totalmente errado. E aí eu repito, um momento de sabedoria no seu relatório, resguardando os templos religiosos, que é constitucionalmente inviolável. Obrigado, senador Eduardo Lopes. O seu depoimento me dá muito mais segurança